Se você tem vontade de ganhar dinheiro na internet ou no YouTube, clique agora no link que está na descrição e descubra como eu e milhares de youtubers ganham dinheiro sem precisar aparecer aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Top 5 TV, eu sou a voz misteriosa e hoje eu trago para você Top 5 melhores jogadores de beisebol de todos os tempos. O beisebol, apesar de não ser um esporte tão praticado aqui no Brasil, é muito praticado em países da América Central, Estados Unidos e até no Japão, sendo um dos mais populares. Apesar de muitos pensarem que foram os japoneses que trouxeram o beisebol para o Brasil, na realidade foram americanos que vieram trabalhar em empresas telefônicas e no consulado americano, que organizaram as primeiras partidas em 1850. Só que depois, com as colônias japonesas, ele foi se tornando mais popular e praticado, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná. Muitos brasileiros, apesar de não praticarem, gostam de assistir jogos da Major League Baseball, a Liga Americana. E o Top 5 TV traz hoje uma lista com os melhores jogadores de beisebol de todos os tempos. Vamos a eles? Mas olha só, se tu curte beisebol, já se inscreve no canal, deixa o like e aciona o sininho. Não custa nada e ajuda a gente a entender que as pessoas gostam do conteúdo relacionado a beisebol para que a gente possa fazer novas listas. Em quinto lugar, Ted Williams. Ted Williams é um dos maiores ídolos da história do Boston Red Sox e é considerado um dos melhores rebatedores da história. Até hoje é considerado o melhor batedor puro da história do Major League Baseball. Teve mais de 2.000 rebatidas completas, mais de 500 home runs e o maior aproveitamento de bases por rebatida da história do beisebol. Além disso, é considerado um herói nos Estados Unidos, porque após 3 anos de carreira e no seu auge físico, largou o esporte para servir o exército na guerra, voltando apenas 4 anos depois, ainda em alto nível. Em quarto lugar, Ichiro Suzuki. Ichiro é o maior ídolo da história do beisebol japonês e não é para menos. Após quebrar recordes na liga japonesa, migrou para a Major League Baseball e teve 10 temporadas consecutivas com mais de 200 rebatidas, além de ser considerado um exímio defensor. Mas o legado de Ichiro vai além dos números. Era uma era manchada por jogadores que tomavam esteroides para melhorar o desempenho. Ichiro mostrou que era possível jogar em altíssimo nível sem usar a força bruta, rebatendo somente com a técnica. Ou seja, Ichiro foi a representação perfeita do que é a escola japonesa de beisebol, menos home runs e mais técnica. Em terceiro lugar, Barry Bonds. Barry Bonds é um dos mais dominantes jogadores da história do beisebol e dos mais completos, dados os 8 prêmios de melhor defensor e os 12 de melhor jogador de ataque, ambos disputados entre os jogadores na mesma posição. Seus recordes falam por si só. São 762 home runs na carreira, 72 home runs numa única temporada, mais de 2.500 bases corridas, 232 bases corridas numa única temporada e um aproveitamento de 60% de bases corridas numa única temporada também. É um verdadeiro fenômeno. Em segundo lugar, Willie Mays. Mays era considerado um jogador de beisebol praticamente perfeito, pois era excepcional tanto atacando quanto defendendo. Com um alto QI, rápido e com força bruta, une todas as características que um jogador de beisebol deveria ter. Ou seja, era um jogador completo em todos os fundamentos. Foram 660 home runs na carreira e 12 vezes o vencedor do Luva de Ouro. Um jogador com uma carreira impecável em todos os aspectos. Em primeiro lugar, Babe Ruth. Não existe nem controvérsia ou discussão a respeito do assunto. Babe Ruth é o maior jogador de beisebol da história. E eu vou te explicar o porquê. Vamos pegar o futebol como exemplo porque fica mais fácil para o brasileiro entender. Quando você é criança, pode até brincar de goleiro ou jogador de linha na escolinha. Mas a partir do momento em que vira profissional, não tem como. Ou você joga bem no gol ou joga bem na linha. Ou você é bom no gol ou na linha. É praticamente impossível jogar bem nas duas posições. Tá ok. Você pode até citar Higuya ou Jorge Campos, uns goleiros exóticos por aí, mas você mesmo sabe que eles jogam na linha muito mais na base da zoeira do que da seriedade. Agora,
Imagine você ser um craque como goleiro e como atacante, jogando em nível profissional. Aliás, imagine um jogador que seja goleiro e atacante em nível de Champions League. Pois é, Baby Ruth é um unicórnio, um fenômeno do esporte, pois conseguia jogar com arremessador e como rebatedor em alto nível. Era o único jogador da história do esporte a fazer isso, até surgir outro unicórnio recente, o japonês Shohei Ohtani, atual vencedor do melhor jogador da liga. Para ter noção, entre 1918 e 1931, liderou 12 vezes a Major League Baseball em home runs. Foram 602, enquanto ninguém chegou perto dos 300. E ainda venceu 5 World Series. É realmente um verdadeiro ícone do esporte. Mas, diz aí, se você gosta ou acompanha beisebol, você concorda com a nossa lista? Colocaria mais algum jogador? Bom, faz o seguinte, deixa aqui embaixo os 5 melhores jogadores na sua opinião e eu te espero no próximo vídeo.